Você ouve agora o IPOcast, o podcast semanal do IPO Brasil. Hoje estamos aqui com uma presença ilustre aqui, Vasco Oliveira. Obrigado pela tua chegada aqui. Com certeza vamos escutar muita coisa boa, tua história é maravilhosa aqui. A gente queria começar um pouco pelo começo, né? Me explica um pouco das tuas origens, de onde você vem, como é que é a tua família, como é que foi tua chegada até o momento de hoje. Legal. Bom, eu sou paulistano, nasci e sempre morei aqui, com uma breve passagem de um ano em São Luís do Maranhão, que eu chego nela, mas meu pai e minha mãe, eu digo que eu sou 3/4 mineiro, porque eu tenho, dos meus 4 avós, 3 são mineiros, e eu sou um único homem de uma família aí de quatro irmãs, né? E família toda de pecuarista, há mais de 100 anos, então todo mundo muito ligado ao agronegócio. Meu pai já nasceu em São Paulo, né? Minha mãe nasceu em Uberaba, região que meu avô Vasco nasceu, então eu tenho o mesmo nome do meu pai e do meu avô. E a vida inteira fui meio que... Meu pai acabou na década de 70 indo para o setor de frigorífico, né? Então, além de fazenda, ele e meu avô foram para frigorífico e chegou a ter na década de 80, 70, 80, terceiro maior grupo de frigorífico do Brasil. E eu, de uma certa forma, sempre fui meio que preparado para ser um sucessor dele, né? Então, como ele achava, não sem razão, que frigorífico era um ambiente difícil para a mulher, um ambiente bem complexo, ele me levava para cima e para baixo a vida inteira, então foi sempre uma referência muito grande para mim, e me ensinou muita coisa. Então, desde bem novinho mesmo, eu acabei acompanhando os negócios bem de perto, né? E aí o que aconteceu foi que, até por influência dele, né, eu desde cedo sabia que queria fazer administração. Eu fiz GV em São Francisco juntas, durante 3 anos as duas juntas. E aí no segundo semestre da GV, eu acabei tendo na cadeira de estratégia, me deram um livro do Porter para fazer um trabalho sobre indústrias fragmentadas. E quando eu terminei o trabalho, eu falei assim, cara, não tem como pisar num frigorífico mais, porque assim, tem que pôr uma bomba, porque não tem solução esse negócio, né? E eu acabei tendo muito cedo que me envolver com ajudar meu pai a fechar negócio. Então, acho que acabou sendo a fechar o frigorífico. Exatamente. Na prática, assim, meu pai tinha um grupo de empresas que faturava os 300 milhões de dólares lá em 94, 95. E dessas 20 empresas, 4 eram frigoríficos. E o maior delas era aqui no interior de São Paulo, em Vinhedo. Então, imagina um frigorífico no quilômetro 70 da Anhanguera, né? Então, assim, entre São Paulo e Campinas, bem perto do Boi, né? Foi feito na década de 70, numa outra época, né? E obviamente ficou muito fora de contexto, né? E esse frigorífico, quando eu comecei a trabalhar com ele, então eu fazia GV de manhã, comecei para lá à tarde e voltava para fazer São Francisco à noite. Primeiro mês que eu cheguei, 10 milhões de faturamento, 600 mil dólares de prejuízo. Segundo mês, 500 mil, né? E isso era início do Plano Real, inflação ainda muito alta, a gente tinha uma taxa de juros de 7% ao mês. E meu pai tinha estado muito endividado, né? E aí, depois de alguns meses brigando com ele, que não queria fechar porque não tinha dinheiro, convenci ele de fechar o frigorífico e a gente passou por um processo muito desgastante. Foi uma concordata branca, a empresa não quebrou, mas fechou. Ficou devendo dinheiro para 200 pecuaristas, demitir 700 pessoas sem ter como pagar salário. Reuni todo mundo no refeitório e falei assim, olha, gente, vocês vão receber, não sei quando nem como, né? E aí depois a gente vendeu bens da família, vendeu gado, vendeu fazenda, e aí parcelamos a rescisão, pagamos todo mundo. Mas foi uma época muito, muito, muito puxada aí, né? E deve ter levado um tempo para fazer isso, entre a decisão que vocês tomaram e efetivamente cumprir com as obrigações ali. Foram 2 anos, né? Então, isso foi em 95 e 96, né? E aí eu acabei... essa unidade, ela não fechou, porque meu pai tinha um outro frigorífico em Goiânia,
e ele distribuía carne na região de Campinas, e era onde dava mais dinheiro fazer isso do que vender para um Carrefour, para um Pão de Açúcar, né? Então tinha uma distribuição ali que usava o frigorífico como entreposto, só que era muito caro manter, e aí foi um pouco, naquele momento eu fiz um SWOT análises e foi um pouco da origem da ideia que acabou virando depois a AGV. Então eu comecei a fazer quarteirização de armazenagem frigorificada, 95, 96, comecei a fazer terceirização de desossa usando a estrutura do frigorífico. E aí o negócio estava aqui, vamos dizer, relativamente estabilizado, já no azul, mas sem ganhar dinheiro, mas sem perder. E aí eu me formei na GV, ainda estava fazendo São Francisco, e aí acabei em 97 indo passar um ano em São Luís do Maranhão, para fazer um processo bem semelhante. Meu pai tinha um frigorífico no interior do Maranhão, em Bacabal. Tinha uma rede de casas de carne em São Luís do Maranhão, com umas quase 30 lojas. Tinha uma distribuição de carne em Recife, distribuição em Fortaleza. E foi um processo muito parecido, né? Eu acabei me mudando para lá em 97. Fui morar na casa do sócio do meu pai. E aí ajudei eles a fechei o frigorífico, eu que fui demitir todo mundo lá em Bacabal, fechei uma distribuidora em Recife, arrumamos um sócio para Fortaleza que estava descapitalizado e focamos nos negócios que davam dinheiro, e foi um processo muito parecido, né? Então foram 3 anos aí dos 19 aos 21 para 22, assim, bem intensos. Pois isso que eu ia dizer aqui, Doni. Com pouca idade, 20 anos já, o teu pai já te mandando, seu Vascão te mandando para cima e para baixo, ó, vai lá, fecha aqui, constrói aqui, costura ali. Já bastante responsabilidade desde o início, né, Vasco? Não sei o quanto foi mandado, o quanto foi de fato, assim, até no final, meu pai, eu acho que faltou para ele o IPO na vida dele, né? Então sempre foi um empresário muito sozinho, né? E ele teve o pai dele como sócio durante o começo. E depois, nos anos 80, ele ficou sem sócio, sozinho, e não tinha muito com quem dividir. Eu acabei virando essa pessoa, muito novo, né? E acho que fui assumindo responsabilidade também. Então, assim, fui me metendo onde achava que tinha que me meter. Até que aí, meus pais se separam, em 97. E eu falei, não, agora chega. Assim, era muita confusão, né? Aí na teoria, né? Meu pai estava vendendo a última fazenda que ele tinha para o Zé Paulo Amaral, que tinha feito a restauração da Mesbla, né? Eu fui no almoço com meu pai na venda da fazenda no shopping Morumbi, né? O Zé Paulo tinha acabado de vender a Mesbla para o Ricardo Mansur, que tinha comprado o Mapping. E o Ricardo tinha me convidado para trabalhar com ele no Mapping na Mesbla. E aí eu falei, e aí, Zé, vou ou não vou? Ele falou, olha, falam mal do Ricardo, que ele é um cara complicado, mas comigo ele foi impecável. E acho que assim, você é muito novo, você vai aprender muito, né? Na fusão de 2 mega empresas, Mapping e Mesbla, né? E aí eu acabei indo e fiquei lá 1 ano e pouquinho, nos primeiros 6 meses como assistente do braço direito do diretor de operações, mas assim, eu tinha 22 anos, meu chefe tinha 29, então o diretor comercial tinha, sei lá, 33, 34, era todo mundo muito novo, né? E aí, depois de 6 meses, eu assumi a principal regional, acumulando a função que eu tinha. Então, eu cuidava de todas as lojas aqui do centro de São Paulo, loja da Praça Ramos, que é aquela tradicional do Mapping original lá, todas as lojas do sul do Brasil da Mesbla. E aí foi um processo semelhante, né? Porque nos primeiros 6 meses a gente estava abrindo loja, e nos segundos 6 meses eu fechei Pelotas, fechei Rua das Flores, fechei Londrina, fechei a do centro de Curitiba, porque eram todas lojas que não parava de pé. O Vasco, e você, com 20 e poucos anos de idade, já tendo vivido vários momentos de decisão importante, estratégica, né? De fechamento de unidades, de negócio, qual era a sua visão de mundo como líder naquela ocasião ali, né? Como isso te ajudou a desenvolver os papéis de empreendedor que você tem hoje? Putz, eu acho que a minha visão de mundo, tô pensando aqui agora que você falou, nunca para fazer essa reflexão, mas e acho que vem bem ao caso de várias matérias que estava lendo agora no Uber vindo para cá, né? Eu lembro que eu fui para o Helvécia, né, onde o Ricardo tinha casa, Mansur.
já no final, porque no final, contando um pouco, né, o diretor, o CFO do Mapping, que era estatutário, quando ele viu o tamanho da bucha, ele largou a caneta e foi embora. E aí o Ricardo pediu para eu ir ajudar ele e eu meio que virei o CFO interino do Mapping com 23 anos de idade. Né? Não era no papel, mas era de fato. E aí fui de novo renegociar a dívida, né? E eu me lembro de sentar com o Ricardo, a pedido da Paola, filha mais velha dele, ele falou assim, puta, meu pai estava em depressão, e eu com 23 anos de idade, indo dar conselho pro cara que era o rei do varejo. Né? E eu falei, Ricardo, só tem uma coisa que não tem solução, empresa que não dá dinheiro. Porque assim, empresa que não dá dinheiro, uma hora... Né? Destrói valor, né? Não, assim, ou alguém vai pôr dinheiro, que é o que a gente está vendo nesse agora, que está acontecendo no mundo agora, no mundo do venture capital, né? Mas assim, uma hora tem que dar dinheiro, né? O Mapping e a Mesbla naquele momento não davam dinheiro, né? E estavam longe de chegar num break-even ainda. E, enfim, então eu acho que o primeiro ponto é esse, que vem bem o nosso momento atual, né? Assim, ainda não reinventaram as leis da economia, né? Então, assim, a empresa tem que gerar caixa, né? Então, enfim, acho que esse foi um ponto. O outro ponto foi, eu acho que acreditar muito nas pessoas, sabe? E ser vulnerável, ser transparente. Me lembro de uma passagem que, assim, eu sempre fui muito desse momento do frigorífico, sempre fui muito aberto e falei a verdade para as pessoas, né? E nunca me arrependi disso, né? Então, quando eu fui fechar, por exemplo, a loja da Rua das Flores em Porto Alegre, o meu chefe, que não tinha experiência, que eu já tinha, né, apesar de ser mais velho que eu, queria mandar uma equipe de São Paulo para fechar a loja. Eu falei assim, você tá de brincadeira? Você acha que as pessoas que estão lá em Porto Alegre não têm dignidade para fazer o que tem que fazer? Pessoas que estão há 20, 30 anos trabalhando na Mesbla, né? E aí eu reuni todo mundo da loja, contei um pouco do cenário da companhia e perguntei para eles assim, o que vocês fariam no lugar se vocês fossem o dono e o CEO? Aí eles falaram, puta, fecharia. Então, pois é, então é isso que a gente vai fazer. Então a gente já está fechando a loja. E foram impecáveis até o final, né? Então, acho que assim, ser transparente, acreditar nas pessoas, sem dúvida, foram lições que eu aprendi bem cedo. Eu tinha 19 para 20 anos, talvez você se lembre dessa marca que chamava Pé do Atleta. Lembra da Pé do Atleta? Lembro. Eu fui vendedor da Pé do Atleta, depois foi a primeira vez que eu fui manager, né, gerente na minha vida. E eu me lembro de ter entrado na Pé do Atleta, super feliz de ter entrado, e a Pé do Atleta ter anunciado que ela ia fechar as 30 lojas que ela tinha no Brasil. Então foi feito um trabalho de consolidação, né? Porque as lojas tinham estoques, então você fecha uma loja, transfere o estoque de uma loja para outra, depois para outra e tudo mais. E eu me lembro de viver exatamente essa motivação. Que motivação era aquela, né? De fechar com dignidade, né? Assim, de respeitar o tempo que as pessoas tinham lá. Os consumidores tinham uma paixão pela marca, tinha um tênis famoso na época e tudo mais, então o pessoal tinha uma paixão e todo mundo que ficou eu fiquei até o finalzinho, tinha um cuidado muito grande com a marca e isso foi sensacional, né? Porque é um respeito com a empresa, é um respeito com a marca e é um respeito com quem se dedicou para aquela iniciativa por muito tempo, né? Muito bacana. E no final é exatamente isso, assim, a Mesbla definitivamente era uma empresa que tinha muita alma, né? E você via nas pessoas que estavam lá, a Mesbla foi uma grande formadora de mão de obra do varejo brasileiro, né? Tem várias pessoas que foram depois para outras redes de varejo que tiveram origem na Mesbla, né? E o pessoal tinha muita paixão pela empresa, então assim... Para mim era muito óbvio que assim, por que eu vou gastar dinheiro, mandar gente daqui para São Paulo para lá, pôr gente em hotel, para fazer um negócio que não conhece, se tem gente lá que sabe, vai fazer e fizeram super bem, né? Então foi um belo aprendizado aí. Um MBA, né? Um MBA de gestão. Então, por influência do meu pai, né? Assim, quando eu acho que eu tinha 10 anos de idade, ele lia muito aqueles livros de autoajuda, né? E assim, eu desde os 10 anos de idade escrevo minhas metas, né? E eu lá atrás falei, puta, eu vou fazer GV e vou fazer Harvard, né? Com 10 anos de idade.
Obviamente não sei influenciado por quem, né? Harvard não fui fazer. Fiz GV e depois fui fazer meu MBA em Bacabal, né? Então, assim, mas valeu, com certeza, assim. E aí, quando eu acabei saindo decidi sair da Mesbla, e já estava no apagar das luzes, que a empresa quebrou, mas eu já tinha decidido sair antes até. Foi logo que eu cheguei, quando eu virei o CFO interino, eu falei assim, cara, não vou ficar aqui. Mas eu também me senti a responsabilidade de não abandonar. Né? Aí fiquei mais uns meses, mas eu já tinha decidido empreender. Né? Então, foi quando eu montei Armazém Gerais Vinhedo, que depois, né, virou a GV Logística. Eu já tinha uma empresa antes, na verdade, que eu tinha como sócio, que eu tinha montado com 20 anos de tecnologia, com os ex-funcionários do meu pai, mas era uma empresa que eu não estava no dia a dia dela. Né? E obviamente, assim, quando eu montei a AGV com 23 anos, eu já tinha vivido muita coisa que gente muito mais velha não tinha vivido, né? Então, foi uma experiência e um MBA, de fato, na prática, que valeu muito para mim, né? A AGV tem esse nome, então, porque ela está no imóvel do antigo frigorífico? A AGV, quando meus pais se separaram, minha mãe ficou com aquele imóvel empipinado, né? E aí, na época, eu falei assim, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma empresa, você não me cobra aluguel por uns meses, né? E montar uma empresa em sociedade, eu, ela, minhas irmãs, e chamava Armazém Gerais Vinhedo, como quase todas as empresas de armazenagem frigorificadas chamavam, né? Então, você tem ar frio, rei frio, vários armazéns, né? E para mim, claramente, tinha essa oportunidade lá, né? E a gente teve sucesso muito rápido, né? Mas aí, logo na sequência, aconteceu que, assim, eu tinha montado o negócio, 80% do meu faturamento era Unilever, né? Eu fazia armazenagem de margarina para Unilever, né? E aí, menos de 6 meses depois de montado o negócio, a Unilever chega para mim com uma carta e fala assim, olha, eu tô indo embora daqui a 90 dias, tô indo levar minha operação para um operador logístico que chama McLane, que é do Grupo Walmart, que está vindo para o Brasil, e nós vamos concentrar todas as nossas operações com eles. Eu falei, puta, agora eu que vou quebrar. 80% do faturamento. Não, agora eu que vou quebrar, né? Agora sou eu. Né? Aí também vem as providências divinas, né? Os 90 dias viraram 180, porque estavam construindo um armazém, que eles iam levar as operações, choveu muito, né? Depois teve outro episódio de chuva na minha vida, e o que aconteceu foi que atrasou, e aí nesses 6 meses eu consegui ganhar 2 clientes muito importantes, que foi o Sesc Supermercado e a Leite Paulista, né? E que eram maiores que a operação operação da Unilever. E aí, o que aconteceu, né? Eu falei assim, bom, então quer dizer que tem que ser operador logístico. Eu não tinha feito planejamento até então, né? E obviamente, assim, na AGV, todo mundo ia para banco de investimento, McKinsey, né? Na época eu falei assim, puta, me dá tudo que vocês têm aí, meus amigos, de banco de operador logístico. Eu comecei a estudar, né, o mercado de operador logístico e comecei já a me posicionar como operador logístico sem ser, né? A gente não era, na verdade, né? Mas a gente já se vendeu como operador logístico, né? Aí eu lembro que o cara que era um consultor, que era o CEO interino da Leite Paulista, falou assim, Vasco, se metade do que você me prometeu aqui você entregar, vai dar muito certo essa empresa. Então eu vou te dar um conselho. Muda o nome. Porque se não é nem armazém, você quer ser uma empresa de logística, e vinhedo vai te limitar. Porque assim, as pessoas vão falar, vinhedo é uma empresinha regional ali daquela regiãozinha, né? Então, aí eu falei, puta, tem razão, né? Aí no dia seguinte, mudamos o nome para GV Logística, contratamos um designer que fez o logo e começamos a se vender já como a GV Logística, né? Então, esse foi o começo aí da AGV. Aí está o início de uma grande carreira de logística, né? Sim. Ou seja, pelo jeito, a logística tá ligada à tua vida desde sempre, né, Vasco? Já vamos chegar lá no fim, mas agora eu entendi. Como é que foi essa jornada, Vasco, de AGV? Você passou esse momento inicial ali de criar um negócio, quase que circunstancial, usando um pouco da experiência, mas tinha uma circunstância. E aí, em algum momento, você percebeu que você tinha um modelo de negócio, tinha estudado para isso e aí começou a pensar o futuro desse negócio. Fala um pouco dessa parte da jornada. Eu acho que assim,
desde o começo o negócio deu certo. E aí tem muito a ver, obviamente, não com a minha competência, mas com o timing, né? Eu acho que tem um sócio meu que sempre fala, que é o Zeca, que assim, timing é a variável mais subestimada de negócio, né? Então, assim, a gente montou o negócio no timing certo. Estavam nascendo os operadores logísticos no Brasil, né? Mas a grande sacada nossa foi, de fato, ter... E aí sim, eu acho que o planejamento ajudou muito, né? E acho que a GV ajudou muito nesse contexto, né? Foi ter entendido assim, puta, o que driva o modelo de negócio e quem tem sucesso nesse negócio e quem não tem, né? E a gente tomou algumas decisões que acompanharam a GV toda a vida, que quando eu me desviei delas eu quebrei a cara, né? Então, a primeira é entender que assim, as empresas que mais geravam valor eram as asset lights, ou as info-based, né? Como eu gostava de falar. Porque assim, as empresas que não são dono de caminhão, não são dono de armazém, que se focam em fazer a gestão e focam muito em pessoas, processo e tecnologia. E não são capital intensivo também, né? Exatamente. Você acaba focando naquilo que atribui valor para o negócio de fato. Perfeito. O segundo ponto foi entender que, assim... e aí, de novo, é só copiar o que está dando certo, né? Então, você entrava no site da Excel, que era a maior do mundo, uma empresa inglesa que depois a DHL comprou, ele já se posicionava no site dele, 99, como líder de indústria. Então, líder em healthcare, líder em retail, líder em fast moving consumer goods. Eu falei, puta, se esse cara, que é o maior do mundo, já faz isso, algum sentido deve ter, né? E a gente, nessa ocasião, fez aí uma análise de mercado top-down. E a conclusão foi assim, puta, esse mercado de alimento frigorificado é muito ruim. E a gente viu uma oportunidade em healthcare, né? Só que já tinha um concorrente fazendo um negócio em healthcare humano. E não tinha ninguém fazendo em veterinário. E eu tinha acabado de ganhar uns contratos de veterinário. Eu falei, cara, tá aqui. Vamos focar nesse nicho aqui que não tem ninguém. Nós vamos brigar com a gente mesmo. Nós vamos perder pra gente. E aí a gente foi. E esse foi a primeira fase da GV. Então, de 99 até 2006... a gente só fazia isso praticamente. Então, chegou em 2006 com 80% do faturamento em medicamento veterinário. E ainda depois, né, quando eu vendi a companhia 2 anos atrás, eu diria que do faturamento talvez uns 30%, do valuation talvez uns 70% ainda era esse negócio, né? Então, é um negócio que de fato criou muito valor, né? E foi entender, assim, acho que aí a questão de pensar um pouco mais estrategicamente e depois criar uma estratégia bem pensada e uma execução muito, muito boa, né? Então, 2006, qual era o tamanho de faturamento da GV? 2006 a gente faturava 70 e poucos milhões de reais, né? E aí preciso contar um episódio antes disso, que assim... como eu falei, minhas irmãs eram minhas sócias, né? Eu tenho 4 irmãs, né? E aí, por insistência da família, apesar de eu tinha até uma regra que eu não contratava parente, né? Eu quebrei minha própria regra, que foi 2 irmãs foram trabalhar comigo. E eu comecei a me desentender muito com a minha irmã mais velha, né? Isso coincide até com o momento que eu entrei no IPO, né? Que me ajudou bastante, inclusive. E nesse processo, o que aconteceu foi que a gente, na época, contratou o Renato Bernhoff, que é um consultor renomado aí de empresas familiares, e a gente fez um processo longo de 1 ano, isso foi em 2004, e a conclusão que a gente chegou foi assim, somos irmãos, estamos sócios. Família em primeiro lugar, né? E tinha uma decisão muito fácil para mim na época que eu não quis tomar porque eu sabia que eu ia quebrar a cara. Porque era muito fácil para mim. A gente tinha alguns imóveis juntos. Assim, puta, deixa minha mãe e minhas irmãs saírem com os imóveis, eu fico com a empresa. E eu falei, se eu fizer isso, vai acontecer o que eu já vi com vários amigos meus, que pai não fala com filho, irmão não fala com o irmão, vão falar que eu roubei elas. E eu falei, não, vamos ficar junto. E aí a gente tomou a decisão de ficar junto até o final. Mas a decisão foi, vamos vender as coisas e cada um toca a sua vida. Isso foi em 2004. Aí eu montei o plano, que tinha uma data de 2006, a gente consolidar o mercado veterinário, eu ia contratar um advisor em 2005 e ia vender a companhia, né? E é o que eu fui fazer. Quando chegou em 2006, a gente estava vivendo, para quem se recorda, um momento muito parecido com o que a gente viveu nos últimos 2 anos aqui, né? Então parecia que assim, a padaria fazia IPO, né? E eu tinha 2 amigos muito próximos que tinham feito IPOs muito legais, né? O Pedro Faria, que é meu amigo de infância,
e meu sócio. Né? E que tinha feito o IPO da Tarpon e feito o IPO da Brasil Agro, que foi o primeiro SPAC, né? O primeiro SPAC do Brasil foi a Brasil Agro, que foi um cheque em branco de $600 milhões na época para comprar fazenda, né? Sem ter nenhum ativo, né? O Zeco tinha feito, que também o IPO, que foi quem me convidou para entrar no IPO, tinha feito o IPO da JHSF. E eu falei, porra, se o Pedro fez um IPO de um PowerPoint, eu vou fazer o IPO da GV, né? E tinha 30 anos de idade. Aí eu fiz um plano maluco na época, a gente tinha a 17ª empresa do mercado para virar a segunda em 5 anos, né? E aí, nesse processo, a minha irmã mais velha falou assim, puta, não quero. A gente acabou comprando a participação dela e eu fiquei com o resto da família nesse projeto. E aí, o mercado fechou, como fechou agora de novo, né? Então... nada muda, né? Quando você olha para trás é tudo igual, é tudo ciclos. Né? E o mercado fechou. Quando os M&As começaram a ficar maduros, eu acabei optando por ir para um caminho de private equity, né? E acho que e aí foi em 2008 eu trouxe meu primeiro fundo, que foi a Equity International. E aqui até acabei de lembrar que agora que vale contar essa história. Aqui entrou o IPO de novo na minha vida, né? Porque em 2006 para 2007, a gente resolveu fazer um build to suit, né? A empresa faturava na época, 2006, quando comecei o projeto, faturava, sei lá, 40 e poucos milhões de reais. E era um build to suit que era um investimento de 90 milhões. Né? Ou seja, ninguém queria fazer, né? Porque empresa pequena, na época todo mundo fazia... muito alavancado, não era fácil, enfim. E aí eu acabei, na época, fazendo um beauty contest lá com algumas empresas e 2 colocaram proposta. Uma delas era a Bracor, do Carlos Betancourt, que era, nessa época, ainda super envolvido na diretoria do IPO, inclusive, né? E uma outra, né? E aí, no final do dia... eu acabei fechando com a Bracor. Um dia antes de fechar com a Bracor, o concorrente me ligou e falou assim, Vasco, meu último preço é esse, não vou baixar mais, não tem como baixar. Eu falei, você tem certeza? Porque assim, também não vou voltar mais com você. E aí, na época, enfim, eu fechei, aí eu liguei pro cara que tinha gasto muito tempo e muito dinheiro no processo para avisar que a gente tinha fechado. Aí ele falou, mas você assinou o contrato? Eu falei... Eu fechei negócio, porque eu não entendi a pergunta, né? Mas você já assinou o contrato? Eu falei, não assinei o contrato. Então eu quero fazer uma reunião com você. Eu falei, olha, por educação eu vou te receber, mas assim... decisão tomada. A decisão está fechada, né? Já shake hands com o Carlos, assim, minha palavra vale mais que qualquer contrato. E aí, chegou na reunião, o cara falou assim, então... Se você deixar mudar o projeto um pouquinho aqui para eu economizar e me der mais 2 anos de contrato, em vez de 15, 17 anos, eu te dou uma opção para você comprar um imóvel por R$1 depois de 1 ano. Aí eu falei, caceta, filha da mãe, né? Por que o cara não me falou isso um dia antes, né? Porque agora Inês é morta, né? Então, e aí, obviamente, eu honrei o que eu tinha feito com o Carlos. E o mundo é muito redondo, né? Porque, assim, isso foi em 2007, 6 para 7, né? Em 2008, quando eu fui fazer o processo de captar fundo, eu recebi várias propostas. Mas o Carlos me aproximou dos ex-sócios dele da Equity International do Sanzel, que obviamente não teria feito se eu tivesse pisado na bola com ele, né? E esse build suit colocou quanto de grana na companhia na ocasião? Não na companhia, né? Era um imóvel que na época foram 90 milhões de investimento. Um imóvel que, sei lá, valeu hoje 300, né? Foi a nossa sede que assim, a gente fez, que no espaço. Ainda hoje é um armazém de 70 mil metros, um dos mais modernos do Brasil hoje, com muita câmara frigorífica, bem sofisticado, né? Que até hoje é a sede da agora Solística, não mais a GV, Health and Nutrition. E aí, no final, em 2008, eu acabei fechando com o meu primeiro fundo, que foi a Equity International, que veio, obviamente, referendado pelo Carlos Betancourt, né? Aí, em 2008, a gente fez um monte de aquisição. A empresa saiu de 70 milhões para 750 em 2011. 80% das aquisições foram feitas com dívida.
E aí eu entrei em 2010 para 11, muito alavancado. E aí eu quase vendi a empresa nesse momento. Uns 49 com o tempo decidi não vender. E acabei depois tendo problemas de fluxo de caixa. E nesse meio do caminho eu estava negociando com a Tarpon. E a Tarpon entrou como sócia no final de 11. Né? Então, no final de 11 eu trouxe meu segundo fundo, que foi a Tarpon, que eu sou muito próximo deles desde de colégio, acompanhei sempre a trajetória, a gente estuda no mesmo colégio, acabou fazendo até a mesma faculdade. E sempre acompanhei a trajetória deles. Eles participaram do processo em 2008, foram um dos finalistas, mas no final, por N razões, eu acabei naquele momento optando pela Equity International. E aí, em 2011, a Tarpon então entrou aqui na minha vida, né? Agora, Vasco, você tinha uma resiliência grande para lidar com essa questão, né? Porque no início da tua carreira teve toda essa questão de fechar negócios, de negócios que tinham resultado negativo e decisões a respeito. E em 2011 você tinha feito várias aquisições super alavancadas. Era o quê? Era uma crença na tese? Sim. Era essa capacidade de realmente querer fazer algo impactante, grande, né? E qual era o pensamento? Era tudo isso que você falou, né? Então, assim, a AGV é uma super empresa. Depois a gente fala um pouquinho disso aqui. Só que eu acho que assim, no final do dia, claramente é um negócio como vários outros, né, que agora se vendem como de tecnologia. Não é um business de tecnologia, é um business enable por tecnologia, é um business físico, né? E que depende de gente, e para escalar precisa de muita gente, né? Mas a AGV, nesse caso, é um business. Você pode não classificá-lo como de tecnologia, mas ele tinha muitas características de empresas de tecnologia. Sim, sem dúvida. Asset light, sem dúvida. Automação dos processos, conexão das pontas que envolvem a cadeia. E tecnologia, e nós vamos chegar depois na Nestec, mas assim, fundamental para entregar. Pra você ter uma ideia, assim, quando eu vendi a AGV, a gente tinha margem de quase 30% contra a DHL, que era a líder no Brasil e nossa principal concorrente, de 5, 6%. Então, assim, como é que você tem 6 vezes mais margem que o seu principal concorrente? Né? É muito voltado para foco, nicho, modelo de negócio, tecnologia muito forte, diferencial super competitivo. Mas dito isso, é um business que, assim, para você escalar, você precisa de gente, né? Quase que numa regra de 3. Né? Então, e fazer isso, né? Eu saí em 2006 de 500 funcionários para 5 mil em 2011, né? Em 18 unidades para 100, com um monte de aquisição, fazendo integração de empresa, com culturas diferentes. Cara, foi muito difícil. Foi um período bem punk, de muito aprendizado do que não fazer, né? Que obviamente hoje a gente até aplica bastante na nossa rotina aqui, né? Do que não fazer. Mas é isso, no final acho que assim, olhando para trás, valeu tudo, né? E aí veio um processo bem pesado de turnaround, porque depois que a Tarpon entrou, a gente ainda errou no diagnóstico. Eu achava que estava com problema de estrutura de capital apenas, não era, né? E aí 2012 a gente errou, 2013 aí eu fiz o que eu fiz lá no começo da carreira, né? Eu demiti 2.100 pessoas em 12 meses. Né? Então a gente fez um back to basics total, abri mão de um monte de contrato, diminuí a empresa, mas voltei para uma rentabilidade adequada. Todas essas aquisições que vocês fizeram para sair de um faturamento de 70 para 700, qual era o foco das aquisições? Para a gente entender esse crescimento rápido que vocês tiveram. O foco na época era a tese de que a gente queria criar a mesma fortaleza que a gente tinha e o network effect que a gente tinha em medicamento veterinário em outros verticais. Né? Então, na prática, olhando até hoje, assim, talvez tenha 1 ou 2 empresas no Brasil que conseguiram fazer o que a gente conseguiu fazer em medicamento veterinário com o nível de profundidade que a gente fez, né? Em outros verticais. Não é fácil fazer, é muito difícil.
né? E a gente não conseguiu fazer, né, no mesmo nível nem de perto, né? Apesar de ter feito outros negócios muito bons. A gente depois cresceu muito na parte de saúde humana, mas enfim, a visão era essa, né? E a visão era de que, assim, também esse é o ponto. A gente tinha o desejo de naquele momento lá, fazer um processo ou de venda ou de abertura de capital, e também ter um certo tamanho era importante, né? Mas no final, assim, sempre foi pelo desafio, pelo construir uma coisa de fato relevante, e do que pelo dinheiro em si, né? No final, acho que o dinheiro sempre é consequência, né? Para o empreendedor mesmo que está ali, raramente eu vejo alguém se mover pelo dinheiro, né? Muito mais pelo desafio e por construir, né? Até porque às vezes tem, às vezes não tem, né? Sim. Tem que estar no sangue. Tinha um ponto ali eu fui CEO de uma companhia que tinha a AGV como cliente, né? Então eu vivi um pouco do ambiente da AGV do ponto de vista de cultura. E eu percebi que ali foi desenvolvida uma cultura muito forte de gestão, de eficiência, né? De agilidade. E qual é o papel, assim, do aspecto cultural no resultado que a AGV atingiu ao longo do tempo que ela teve sob sua liderança? Eu diria que, assim, se você for um pouco até para os aprendizados, você fala assim, fala de tudo que você aprendeu na sua vida, resume em 2 palavras as coisas que quase toda empresa deveria investir muito, né? Acho que, sem dúvida, a primeira delas é cultura, né? Porque eu, de fato, acredito, e acho que a AGV é um exemplo vivo disso, que cultura cria valor no longo prazo, né? Eu fui CEO por 16 anos, fui presidente do conselho por mais 5, e se perguntar assim, a coisa que eu mais me orgulho é ter construído uma cultura muito focada no cliente. Muito focada no cliente. Assim, nosso nível de NPS, satisfação, período de cliente era muito baixo. A nossa área de Customer Service, que a gente chamava, né, ela era muito referência de mercado. Tanto que, assim, a DHL, que era a nossa principal concorrente, roubava muita gente nossa. Tentava roubar ou roubava a gente nossa para levar para lá, porque, assim, era uma empresa que não era focada no cliente, né? E isso faz isso, assim, sempre fez muita diferença. Talvez seja das coisas que eu mais me orgulho de ter feito. Foi assim, quando eu vendi a companhia, tinham 3 pessoas que se reportavam para o conselho, porque a gente quebrou a empresa em 2, eram 2 CEOs e um CFO, CTO, tudo, né? Todos começaram comigo no dia 1. O nível 1 deles, talvez de 20 pessoas, mas, sem medo de errar, eu entrevistei 18. Assim, dos quais talvez 12 a AGV foi o primeiro emprego. Então, assim, foi uma sempre acreditei muito nisso, né? E acho que isso foi um super diferencial competitivo. A outra coisa foi foco, né? E depois a gente vai conectar isso com a NSTech, né? Então, assim, a gente fala, o nosso mantra é cultura e foco, né? Eu acho que cultura e foco fazem muita diferença em qualquer negócio, né? Então, e toda vez que você acaba descuidando desses 2 pontos, a conta vem, né? Então, e na AGV, nessa fase de crescimento desenfreado, com integração, a gente acabou dispersando um pouco, perdendo foco, né? Porque ainda mais quando você vai fazer M&A e integrar, a empresa deixa de focar da porta para fora no cliente e passa a se focar da porta para dentro, em processos internos, sistema, gente, confusão. Integração. E aí, assim, cara, foram momentos de muito aprendizado, mas, assim, foram momentos muito difíceis, né? Assim, trabalhava aí 14, 15 horas por dia, muitos finais de semana. Foi uma época bem pesada da vida, mas, assim, também acho que também, assim, mar calmo não faz maneiro bom, né? Hoje tem pelo menos uns 10 CEOs aí no mercado de logística que passaram pela GV, né? Então, muita gente boa. Assim como eu falei da Mesbla, acho que a GV no nosso setor de logística foi uma super escola que formou muita gente muito boa, que está aí espalhada aí no mercado, né?
E aí, então, veio toda essa história de AGV e a decisão de venda do negócio 2 anos atrás e aí começa um novo ciclo. Fala um pouquinho dessa etapa. Ainda contando a fase final de AGV, né? Em 2016, a Tarpon estava num momento de querer focar em poucos grandes investimentos, né? E aí o pessoal chegou e falou assim, Vasco, precisamos investir pelo menos 1 bilhão. Eu falei, cara, aqui vocês não vão investir mais nem R$1. Porque assim, não tem como. Né? Isso foi um pouco antes disso, né? Foi 2013. Na época a Tarpon estava muito focada em BRF, em Somos Educação, na Kremer, na Ômega, né? E aí, então eu falei assim, nós vamos focar nisso aqui. E aí começaram a vender um monte de empresa que era menor no portfólio, né? E era um momento péssimo de Brasil, como você se lembra, a gente passando por um turnaround gigante, né? Dilma, Brasil, aquele 2015, 16, assim, super difícil. E aí, na época, a gente teve uma proposta para vender 100% da companhia, num valuation que para mim não fazia sentido. Eu conversei na época com o Zeca e falei assim, Zeca, nesse valuation não rola, assim, me dá 90 dias que eu vou arrumar um sócio. E acabei trazendo aí o meu terceiro ciclo de private equity, que foi o Kinea e a GF, né? Que foram excelentes sócios aí e se deram bastante bem, porque compraram num momento muito bom da companhia, ruim de Brasil, e até onde eu sei foi o melhor investimento da história do Kinea, né? Isso foi de 2016 até 19, né? Então aí 19 a gente resolveu vender a companhia. Eu tinha montado uma AgTech, que eu fui CEO de novo, resolvi empreender do zero, que era eu, a Monax e a AGV como sócias. Aí eu era presidente do conselho e era CEO dessa AgTech, que eu toquei por 1 ano e pouco. Foi a fase, hein? Foi a fase. Que é uma ideia que se provou muito certa por várias premissas de mercado. A gente faturou 50 milhões no ano 1 da companhia, mas a gente não conseguiu implementar o modelo de negócio, que era um modelo mais asset light também, né? Principalmente de capital de giro, né? Resolvendo um determinado tipo de mercado, nichado no mercado e asset light. Nichado em pecuária, né? Só que a grande questão foi que, assim, naquele momento, por N razões, a conta não estava fechando para ninguém, né? E aí a gente resolveu fechar a companhia. Aí eu fechei a fase e em 2019 voltei para tocar a venda da GV. Aí fiquei quase que dedicado ao processo de venda da companhia em 2019 e concluí esse processo em novembro de 19, né? E aí entra um pouco aqui também, aqui vai mais uma história de IPO aqui, né? No final do dia, eu tinha assumido um compromisso com o Kinea de que a gente ia fazer um processo de venda de 100% da companhia. Então a gente chamou só estratégicos, não chamou nenhum fundo. E a companhia estava voando naquele momento, né? E a gente tinha esse projeto de montar o que a gente chamava de AGV Tech, que era spin-offar o braço de tecnologia para montar um negócio de tecnologia. Foi quando na época eu fui até falar com o Duane sobre o Pentec. Verdade, foi quando a gente se conheceu. E aí, nesse contexto, já no meio para o fim do processo, eu falei, cara, estou na dúvida se vale a pena vender ou não, vou testar o mercado e vou ver se a gente traz algum fundo para comprar os meus sócios, me dar um cash outzinho e eu continuar aqui na GV, né? E aí fui falar com 4, 5 fundos, só que eu não tinha tempo mais, porque senão meu sócio ia me matar, né? Eu falei, vocês têm que fazer uma non-binding em 30 dias, diligência em 30 dias e concluir o processo em mais 30, né? E aí o Jean-Marc Etlan, nosso colega de IPO, falou assim, cara, eu faço. Eu falei, Jean, você faz mesmo? Eu faço. Bom, enfim. E aí ele fez, né? Fez a non-binding em 30 dias, fez a diligência em 30 dias. Só que, obviamente, como um fundo gigante, que era a CVC, ultra burocrático, né? E também não tinha caneta 100% na mão dele, né? Nesse meio do caminho, enrolando a Fenza, que foi quem acabou comprando, fui até de lua de mel para o Japão, no meio do processo, e trabalhando de madrugada com a CVC. Enfim, e aí o que aconteceu foi que, cara, a gente já tinha negociado contratos, tudo feito já para a gente assinar numa quarta-feira. Na sexta-feira à noite, estava chegando no Rio de Janeiro, passar o final de semana com a minha mulher.
o Jean me liga e fala, então, Vasco, tô com um problema. É assim, tem um cara aqui que tá achando que o mercado não vai crescer tanto em saúde humana. Eu falei assim, Jean, você tá de sacanagem. Eu falei, não é possível. Assim, Aí ele falou, Tudo feito, ou nós vamos precisar de mais 15 dias de prazo para poder convencer todo mundo, ou você vai ter que baixar preço. Eu falei, cara, nenhuma coisa. Ele falou, não vou nem te pedir isso, que eu sei que você não vai dar. Eu falei assim, bom, já que você sabe, então esquece. Aí eu falei, então tá bom, já obrigado. E aí, nesse meio do caminho, a Fenza também viu que o negócio tava enrolando, acabou melhorando um pouco o preço, abriu mão das coisas que estava pedindo, e a gente acabou 10 dias depois assinando com a Fenza. Né? 2019. Novembro de 19. E aí, entre signing e closing, os closing foi, sei lá, 30 de dezembro de 19, eu resolvi montar a Niche. Né? Que é uma gestora focada em fazer investimentos em empresas líderes do mercado de nicho, modelos de negócio asset light, margem alta, receita recorrente, muito com a cara da GV, muito com a cara do que eu estou fazendo na Nestec. Né? Ô Vasco, falando de niche agora, na verdade, niche faz parte de um ecossistema de vários mercados de atuação de SK Tarpon. Queria que você desse um zoom em SK Tarpon para falar um pouco as áreas de atuação e aí depois você entra em niche e depois em Nestec, que aí tem aí já tem uma história dos últimos 2 anos super bem desenvolvida, mas eu queria que você começasse na visão macro. Então, basicamente assim, conforme eu falei, eu sempre ia conversar muito com a turma da Tarpon, né? E aí ia trocar ideia, sounding board ali, né, de mercado, de mais pra cá, mais pra lá. Durante os processos de venda, fui conversar várias vezes com o Pedro e com o Zeca. Que são pessoas que você conhece, como você falou, desde a época de escola, muito próximos. Isso. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que assim, quando eu resolvi montar a nicho, assim, cara... Nós estamos num novo momento da Tarpon. Agora a gente congelou a Tarpon antiga, montou uma sociedade nova que chama SK Tarpon. E hoje são 3 gestoras. Vem ser o nosso quarto sócio. Então a SK Tarpon começou 2 anos atrás, foi exatamente quando eu comecei, 2 anos e pouquinho. Basicamente com 4 gestoras, nós sócios em cima dessa holding. E essa holding com 1/3 de 4 gestoras. A Tarpon Capital, que faz o que a Tarpon começou fazendo lá atrás, fundos de bolsa, inclusive o melhor fundo do Brasil nos últimos 3 anos é nosso, o Tarpon GT, que é focado em small caps. A gente tem a 10B, que é focado em agronegócio. E aí em agronegócio a gente é bem agnóstico, a gente tem desde Venture Capital a Pipe, empresa de capital aberto inclusive, que eu sou do conselho, que é a Kepler. A Camarupim, que quem tocava era o Pedro, muito focado em growth, mais B2C. E a Niche. Né? A Camarupim, que é investimento de pet e que, se eu não estou enganado, Pátria fez sócio e... Na verdade a Camarupim, ela basicamente tinha 3 negócios embaixo dela. Negócios de pet, a Pet Love. O negócio de saúde, tem a Zen Club. Tem também negócio a Consorciei, que é uma fintech de consórcio. E aí o Pedro, que também já tinha passado pelo Pátria lá no começo da carreira dele, acabou optando por um caminho de vender a participação da gestora dele para o Pátria. Né? Então hoje, no final a gente acabou... nós hoje não somos mais sócios da Camarupim, e o Pedro hoje não é mais sócio da SK Tarpon. Apesar da gente continuar sendo sócio cruzado como investidor em todos os negócios. Então, o Pedro é meu sócio na Nestec, eu sou sócio dele na Pet Love. Continuamos muito próximo, inclusive ele continua no nosso escritório ainda. Mas agora a relação societária no nível da gestora é com o Pátria. Né? Mas processo super tranquilo, amigos e com certeza fazendo negócios juntos no futuro. A gente falou Pedro várias vezes aqui, mas é o Pedro Faria, que foi CEO da BRF por alguns anos e fez uma transformação na companhia. A gente acabou falando o primeiro nome, falou o primeiro e segundo nome de várias pessoas, então não vamos deixar de falar isso também. Sim. Vasco, eu acho que o teu foco agora está bastante na Nestec, pelo que eu entendi, que está debaixo da niche, né? Com um foco de expansão grande também, trouxe uma CEO de calibre aí também do mercado de tecnologia. Qual que é o teu plano agora? Para onde vocês vão? Como é que está isso?
Então, primeiro falar um pouquinho do que é a Inestec e por que a gente resolveu montar ela, né? Pensa a gente como consumidor, no final, quando a gente olha para a cadeia de supply chain, e agora a gente está sentindo na pele o que significa isso com a inflação batendo no nosso bolso, né? A cadeia de supply chain nos últimos 20 anos ela ficou muito complexa, né? Então, eu dou o exemplo aqui da Ambev, do nosso amigo YPOer Jean Gereissati, né? Então, se imaginar uma Ambev 20 anos atrás, você tinha 3 SKUs, que era Brahma, Skol, Antártica de 600 ml, né? Agora deve lançar 3 SKUs por dia, né? Então, imagina a complexidade que aumentou da fábrica para trás, né? Quando você vai da fábrica para frente, antigamente era supermercado e hipermercado. Agora você tem N formatos de varejo, mais o online, mais o omnichannel. Então, o mundo ficou, do ponto de vista da logística, muito mais complexo, né? E para você lidar com essa complexidade, é impossível você lidar sem o uso intensivo de tecnologia, né? Quando eu estava na GV, apesar de a gente ter uma equipe de 50 pessoas em tecnologia e ter todos os softwares core nossos serem proprietários, a gente tinha que se conectar com 8 soluções diferentes para poder entregar o valor para o nosso cliente, né? E isso era uma dor, porque assim, quando eu fui, por exemplo, colocar o OpenTech, que o Duane nessa época nem era o CEO ainda, eu acho, e trocar o fornecedor, foram 6 meses de interface, integração de sistema, né? Então um processo demorado, burocrático, e aí no final do dia, qual foi a nossa visão aqui? Foi assim, olha, você tem hoje vários players da cadeia logística, né? O embarcador, que é o dono da carga, o transportador, o operador logístico, o motorista, a corretora de seguro, segurador, posto de gasolina, o pessoal que vende para essa turma de autopeça. E às vezes você tem várias empresas muito legais que geram caixa, dão dinheiro, né? Que resolvem uma dor de uma persona, né? Então, no final do dia, assim, o que acaba acontecendo é que o mundo ficou complexo, né? Então, a ideia nossa foi, vamos montar então essa empresa, que é a Inestec, que eu fui CEO até mês passado, né? Montei ela há 1 ano e meio atrás. Vamos sair da dor do cliente para a solução, né? Então, assim, o que o transportador precisa? Precisa de TMS, que é o ERP da transportadora, né? Quais são os melhores TMS? Assim, make or buy. Vamos fazer do zero ou vamos comprar? TMS, só para deixar claro, como se fosse um ERP para logística. Isso, é isso? Exatamente. E aí volta para a complexidade, né? Tá bom, mas TMS para transportadora de carga fechada de grande porte é um tipo de software. Para transportadora de carga fechada pequena é outro. É que nem SAP e Conta Azul, né? Para carga fracionada é outro software, né? Para o embarcador também tem TMS, para o dono da carga. Aí tem um software voltado para o embarcador de e-commerce. Então, assim, é um mundo complexo, né? Então, no final... Para multimodalidade é outro. Claro. Né? Então, no final, a gente acabou montando uma tese e a gente vem executando essa tese. Hoje já são 20 empresas. A gente... são empresas quase que sem exceção, né? Que crescem bem, são rentáveis, receita recorrente, né? Com margem boa, com muito stickiness de cliente, que resolve uma dor clara, com vantagem competitiva, né? E hoje já são aí... a gente está dividido em 7 unidades de negócio. São empresas... Assim, e hoje o PIB do Brasil passa para a gente. Para você ter uma ideia, assim, na nossa plataforma passam mais de 100 milhões de fretes por mês. O ano passado foram 12,4 trilhões de reais. É mais que o PIB, né? O PIB do Brasil não é de 12 tri, né? Então, por que é isso? Porque o mesmo produto ele passa num caminhão várias vezes, né? Então, essa água para chegar aqui, ela saiu da fábrica para o armazém, do armazém para o Pão de Açúcar, do Pão de Açúcar para cá. Então, assim, você tem vários fretes no mesmo produto, né? E nosso propósito é melhorar o mundo através da logística, porque na prática, assim, a gente tem hoje
mais de 350 bilhões de reais investidos em transporte rodoviário no Brasil. 40% dos caminhões rodam vazio. Então, isso é CO2 na atmosfera, isso é tempo perdido, isso é trânsito, isso é alguém que não está com a sua família porque está no trânsito. Isso são 18 mil acidentes por ano envolvendo caminhão em estradas federais, com muitas mortes. Então, na prática, assim, as nossas tecnologias ajudam as empresas a reduzir custo logístico, a reduzir acidente, a reduzir roubo, enfim, fazer com que o mundo seja mais eficiente. Só para você ter uma ideia, assim, se a gente pegar só esse potencial desperdício, dá 3 Bolsa Famílias por ano. Então, assim, é muito dinheiro. Então, a logística ela representa aí no Brasil algo em torno de 12% do PIB. Quando você vai para os Estados Unidos, que é muito mais eficiente, na casa de 7 e pouco. Então, assim, tem um gap grande aí. Certamente parte disso tem a ver com infraestrutura, estradas, ferrovias, que a gente também sabe que a gente não vai resolver isso rápido. E a gente tá falando aqui só do modal terrestre. Na verdade, não, porque a gente tem soluções que a gente hoje tem, todas as empresas de cabotagem são clientes nossas, ferrovias são clientes nossas. Mas acho que o teu ponto tem a ver com a matriz de transporte brasileira. É uma ainda matriz tá que muito é fundamentada nisso, 70%, de 60% a 70% dependente do modal rodoviário, ou de uma parte dele dependendo do rodoviário. Ela é multimodal, ela usa ferroviário, mas em algum pedaço ela usa rodoviário também. E se você pegar as nossas ferrovias, elas são voltadas para exportação de minério e grãos, para simplificar, obviamente, não é só para isso, mas o grosso do que passa lá é isso. Se você tirar o que passa de exportação do que eu acabei de falar, 94% do que é transportado dentro do Brasil passa no caminhão. Então, o Brasil é um país que e será nos próximos 30 anos, porque não tem investimento em infraestrutura que vai resolver isso no curto prazo. É um país que roda no caminhão, e com muita ineficiência. E com uma complexidade crescente, que é o que eu falei. Assim, imagina a gente aqui em casa, eu devo receber coisa do Mercado Livre em casa 3 vezes por dia. Então, assim, imagina o que tem por trás disso. Então, no final, o que a gente faz aqui é soluções para esse negócio. O Vasco, tem um ponto aqui que eu acho interessante na tese da Nestec, que a gente já tinha visto várias teses de consolidação no mercado de logística de verticais, como modelos de armazenagem, consolidação de transportadoras. A Nestec talvez seja a primeira iniciativa que consolida dentro do mercado de logística o que impacta o cliente, ou seja, as diversas coisas que estão associadas à necessidade que o cliente tem, seja o transportador, seja o cliente final. Esse é um ponto que eu queria que você falasse sobre a tese em si. E depois, logística passou de uma área de serviços dentro de uma empresa para ser estratégico na experiência com o cliente, porque toda vez que um cliente compra alguma coisa digital, a única experiência que ele tem de contato com aquela empresa é a maneira como ele faz o tracking daquilo que ele vai receber. Então, a logística assume um papel um pouco mais estratégico na vida das pessoas. Queria que você falasse um pouco dessa exclusividade de tese, pelo menos eu não tinha visto uma tese que era fragmentada em tipos de negócio, mas resolvendo uma dor dentro de logística. Ela era sempre muito verticalizada, e a importância da logística para as pessoas. Legal. Eu acho que aí, assim, no final é um pouco do que você falou, né? Logística está por trás de tudo que é bem físico, né? Então, a logística está no nosso dia a dia sem a gente perceber, né? E está embutida no custo de todos os produtos. Relevante, final, e é relevante. E é relevante, estamos falando de 12% do PIB, né? Então, na prática, assim, de fato, como você falou, não tinha no Brasil ainda uma tese exatamente como a nossa, que não é só uma tese de consolidação, né? É uma tese que a consolidação ela é um meio, não é um fim, né? O fim que é? É simplificar a vida do cliente, né? Então, e aí o cliente, estou falando desde o cliente direto nosso, que é transportador, embarcador, né? Até o cliente do cliente, que são vocês, pessoas físicas que recebem produto, né? Que no final do dia todo mundo está trabalhando para, né, no final do dia, entregar para uma pessoa física lá no final, né? Então,
é uma tese muito relevante pensando estrategicamente como país, né, para a gente reduzir o nosso custo do Brasil. A gente já está hoje nessa tese em 9 países, com gente em 7. Né? Então a gente está no México, Colômbia, Peru, Equador, temos cliente na Bolívia, temos cliente em Angola. A gente tem um pouco do nosso a gente é um pouco underdog, achando que assim, puta, né, o que a gente está produzindo aqui de tecnologia, muitas coisas têm padrão global. Então assim, a gente no tempo vai com certeza para Estados Unidos, Europa. Não é um investimento de private equity que a gente quer comprar e vender. E aqui entra de novo um pouco do IPO na minha vida, por coincidência, né? Por intermédio do Fabinho Igel da Monax e do Eric, e conheci também um IPO amigo nosso, chama Eduardo Steinberg. Né? E o Edu é sócio da Greenbridge, que é um fundo sueco, que tem por trás 2 suecos que chamam Melker Schor, que é um dos principais empresários suecos e um dos caras mais ricos da Suécia, e o CEO da Hexagon, que é uma empresa sueca de tecnologia, que comprou a empresa da família do Edu. Né? Que é a Praxio. Essa empresa chama... Não, a Praxio é um investimento da Greenbridge. Ok. Né? A Hexagon é uma empresa que 20 anos atrás valia 100 e poucos milhões de dólares na bolsa sueca e hoje vale 35 bilhões praticamente. Né? É uma empresa global de tecnologia voltada para também verticais de outras coisas. Né? E aí o Ola, 5, 6 anos atrás, resolveu montar um fundo chamado Greenbridge, que tem investimentos na Europa, Estados Unidos e Brasil, né? Com uma tese parecida da Hexagon. Né? Então ele falou assim, já ganhei muito dinheiro como executivo, mas mais para o Ola, agora eu ser o dono do brinquedo. Né? E esse é a Greenbridge. Né? Parece um pouco com a tua jornada. Isso. E aí um dos investimentos da Greenbridge é a Praxio. Né? E aí a gente começou a se esbarrar nessa tese de TMS em especial. E ele falou assim, puta, Edu, assim, a gente com uma cabeça muito parecida, valores muito parecidos e, em especial, uma visão de longo prazo muito parecida de criar uma plataforma global, né? De tentar... se a gente conseguir replicar aqui 10% da história da Hexagon, tá bom, né? Então, assim... Ou não, né? Mas enfim, então estamos aqui para... Assim, a gente está aqui para um investimento de longuíssimo prazo. Né? Então, é um pouco do que a gente está fazendo hoje aqui. E a gente quer, de fato, levar essa tecnologia não só para melhorar o Brasil, mas para melhorar o mundo. Aí tem muita coisa brasileira que a gente vai exportar. A própria OpenTech, que você estava lá, né, como CEO, é a plataforma tecnológica dos principais produtos que a gente está levando hoje na parte de gestão de risco. O Brasil hoje, sem dúvida alguma, é o número 1 em tecnologia para esse setor. Né? Então, México está muito atrás, a África do Sul, que também tem muito problema, está muito atrás. Por incrível que pareça, Estados Unidos tem problema também, não é que não tem problema. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer aí no tempo. Então, nesse momento, a NSTech em torno de 3 mil funcionários, 19 aquisições. O que vem pela frente aí nos próximos 12, 24 meses? Então, eu acabei de, conforme eu falei, né, a Ju Tubino, que você já falou aqui, ela era CRO da RD Station, que foi vendida para TOTVS por quase 2 bi no ano passado. Ela é minha amiga também de faculdade, a gente fez faculdade juntos, então eu sempre acompanho a carreira da Ju à distância. Ela, na época de faculdade, ainda foi para a Microsoft, fez uma carreira de 20 anos lá como executiva, 10 no Brasil, 10 fora. E aí, quando eu resolvi montar a tese, a primeira pessoa que eu pensei em chamar para o meu board foi ela. Né? Já com más intenções. Né? E aí, ela comprou desde o começo a tese, né? E aí acho que já tinha encerrado um ciclo lá na RD de 5 anos. E no fundo, a gente tem aí uma pegada muito forte de crescimento orgânico mesmo. Né? Então, essas empresas já crescem muito organicamente, podem crescer mais. Né? E não só por isso, obviamente, que é talvez a principal fortaleza da Ju, mas ela veio aqui, então, assumiu como CEO mês passado. Estamos num processo aí de passagem de bastão. Né? Para os próximos 2 anos, eu diria que assim, é mais do mesmo. Assim, a gente está muito focado nesse crescimento, está muito focado agora, de fato,
em pôr de pé a plataforma. Então, na verdade, não são 19, são 20. Né? A gente, semana passada, que a gente não anunciou, mas assinamos semana passada um investimento com uma compra de software para poder a gente poder simplificar muito a vida de quem quer fazer integração nesse ecossistema. Né? Porque no final do dia, você gerir uma empresa hoje é uma infinidade de softwares, né? Em várias áreas diferentes com softwares especialistas. A pergunta é como é que esses softwares se conectam, né? E tem uma tecnologia, na verdade uma classe, né, que foi criada há uns anos atrás e a gente acabou, de uma certa forma, investindo numa empresa muito legal que tem uma tecnologia de ponta, low code, no code, então que qualquer pessoa que não é programador consegue fazer uma integração simples, né? E a gente vai facilitar muito a vida de quem quer se conectar com todo esse ecossistema. Então a gente quer virar o grande padrão de conexão do mercado de logística e isso é uma das coisas que a gente está agora avançando bastante. E assim, vai ter crescimento orgânico e inorgânico, enfim, um trabalho... Projeto grande. E um projeto de longuíssimo prazo, né? Então assim, a gente tem pressa por um lado, mas não tem também. Então assim, no final do dia... a gente focar aqui em criar valor do dinheiro que eu investi na GV, 2/3 dele está nessa companhia, então assim, não pode dar errado, não pode dar errado, né? Então tem dinheiro de muito amigo também investido aqui, vários IPOs também, então assim, no final assim, a gente está, acho que nós estamos numa posição confortável no sentido desse mercado duro que está agora, né? Que agora secou de fato a fonte para a empresa que não dá dinheiro, né? Secou de fato, né? Agora nós vamos ver aí muita empresa engasopar, né? Não é o nosso caso, porque é empresa que gera caixa, tem margem boa, né? Então é uma questão agora de continuar o trabalho aí com paciência, foco, né? Estabelecer a cultura para toda essa gente. Com certeza, né? Com certeza. Assim, a gente trabalha muito isso, né? No final, assim... E cultura você não faz em um ano, né? Então é um processo. Né? E esse processo é onde eu já dedico muito tempo e vou continuar dedicando. Vasco, a gente está assim, caminhando para o final e a gente sempre escolhe aqui, quando a gente vai fazer as entrevistas, a gente sempre escolhe um livro para compartilhar com o entrevistado. E a gente tem sempre o objetivo de fazer com que esse livro tenha um impacto relevante ali na vida do entrevistado, porque afinal você lidera, agora com uma CEO diretamente, mas você lidera uma iniciativa que envolve aí quantas famílias, né? Diretamente 3 mil funcionários, imagina que umas 10 mil pessoas no mínimo, se for pensar diretamente. Se for pensar indiretamente, não sei fazer essa conta. E aí a gente escolheu esse livro que chama Empresas que Curam, né? Assim como os negócios são cíclicos, né? O modelo de gestão passa por alguns aspectos que às vezes não olham diretamente para todo o impacto positivo que pode ser causado nesse ecossistema. Né? E é um livro que a gente leu, a gente ficou muito tocado como líder também, porque ele tem um propósito interessantíssimo, né, de olhar para as pessoas e cuidar da vida das pessoas, né, não cuidar somente dos negócios. O meio e o fim fazem toda a diferença, não é só o fim que faz a diferença. Com certeza. E o livro tem um pouco desse aspecto. Falo por mim aqui, passo daqui a pouco para o Gustavo. Te conheço há alguns anos, te admiro muito. Conheci essa tese no momento em que você estava bolando ela ainda, eu me lembro da gente ter rabiscado algumas ideias ali, já estava na sua cabeça. E é muito bacana ver no Brasil pessoas que têm coragem para investir seu próprio dinheiro em torno de uma tese, defender essa tese, se comprometer com outras pessoas, né? Se comprometer com investidores, se comprometer com funcionários e continuar ajudando o Brasil a se transformar e crescer. Né? Então, legal. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Gu, está contigo a palavra aí. Não, uma verdadeira lição aqui, porque você vê como a vida é feita nem tudo são louros, né? Muita dificuldade para chegar nesse ponto que vocês estão chegando, capacidade de angariar gente boa, né? De acreditar nas teses, de ter uma visão de futuro muito boa. Falando do livro, esse livro foi escrito por um professor de Babson College, que é uma bela escola de empreendedorismo, né? O número 1 do mundo. E ele fala muito que o poder que as empresas têm de
contribuir para o mundo, né? Então ele defende que se a gente cuidar dos funcionários, os funcionários vão cuidar da empresa e a empresa vai impactar o mundo. Então acho que como você está repleto de empresas e funcionários, puxa, Vasco, espero que seja uma boa leitura e para mim foi um prazer também, muito gratificante esse poder do give back, do IPO que a gente sempre fala, né? De mostrar aqui histórias impactantes e que tomara que mexa com muita gente aí, porque a gente precisa de gente boa para tocar esse Brasilzão, né? Legal. Muitíssimo obrigado. Não conheci o livro, com certeza vou aproveitar muito. A gente já tenta praticar isso na prática. Tanto que um dos nossos sócios da SK Tarpon é o Arthur Tacla, que talvez seja, não sei quem já leu o livro lá, o $1 Trillion Coach. A gente fala que só falta o $1 Trillion. O coach nós já temos. Porque quem lê o livro e conhece o Arthur Tacla, e tem vários IPOs que conhecem, você lê o livro lá, não tem como você não fazer o depara, né? Do Bill Campbell pro nosso Bill Campbell brasileiro, que é o Arthur Tacla, que é nosso sócio. E é exatamente isso. No final, assim, a gente passa a maior parte do nosso dia trabalhando, né? Se a gente não for feliz no trabalho, que sentido a vida tem, né? Então, no final do dia, a gente acredita muito nisso. E acho que também compartilho da visão de que assim, nada transforma mais o mundo do que o empreendedorismo, né? Se a gente ficar esperando que o governo vai fazer alguma coisa, definitivamente vamos morrer sentado, né? Então, acho que eu vejo por experiência própria como o empreendedorismo transformou a vida de muitas pessoas que passaram nas empresas que eu liderei. E, nossa, né, a gente vê na nossa comunidade em geral, no IPO, tanta gente fazendo coisa bacana e transformando vidas, e acho que isso é um papel fundamental da gente enquanto líder, né? Muito obrigado. Obrigado a vocês, pessoal. Não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.